Oi, família. Vamos compartilhar um pouco do que Deus tem para nós nesse mês. A gente sabe que a Bíblia ela é marcada por meses, estações, tempos. O Senhor determinou um calendário bíblico. E para cada mês desse calendário bíblico, temos palavras, decretos e presentes e bênçãos que o Senhor quer nos dar. E também Ele quer que a gente observe o mês. Ele quer que a gente conserte a nossa vida segundo a sua palavra. Que nós possamos ajustar nossa mente à palavra dele. E estamos no mês de Ave. É um mês muito poderoso e nós podemos observar que aconteceu muitas coisas nesse mês de Ave. Mas eu queria compartilhar com você aqui em Esdras 7, no versículo 8 e o versículo 9. E fala sobre o quinto mês, que é o quinto mês bíblico. E diz assim: no quinto mês do 7º ano deste reinado, chegou Esdras a Jerusalém. Ele deixou a Babilônia no primeiro dia do primeiro mês e chegou a Jerusalém no primeiro dia do quinto mês, graças à boa mão do seu Deus que permanecia sobre ele. Porquanto Esdras havia disposto todo o seu coração a conhecer a Torá, a lei de Yahvé, o Senhor, e praticá-la e ensiná-la em Israel, os seus decretos e mandamentos. Olha que poderoso. A Bíblia fez questão de dizer que era o quinto mês. A palavra do Senhor quis nos dar uma luz para como devemos viver esse mês de Ave. E a gente percebe que Esdras está retornando para Jerusalém, saindo da Babilônia, fazendo o papel de pioneiro, levando o povo de volta ao propósito. Eles tinham passado 70 anos no cativeiro, mas agora era a hora de voltar para a sua terra. Agora era a hora de voltar e reconstruir. Agora era a hora de voltar para o propósito. Então o quinto mês fala de voltarmos para o propósito. Fala da gente entrar no lugar que Deus tem para nós. A gente passou por uma quarentena, passamos por meses de tudo fechado, tudo parado. E é agora o momento que o Senhor está dizendo, está chegando a hora de voltarmos para o nosso propósito. Está chegando a hora de voltar a sonhar. Está chegando a hora de sairmos das estruturas antigas e entrar no novo de Deus. Muitas vezes algumas situações nos prendem de tal forma que mesmo quando as situações acabam, você ainda continua preso na situação, como se ainda estivesse vivendo nela. Você já percebeu? Às vezes você sofreu um assalto, você passou por uma perda e aquele momento já passou, mas dentro de você ele não passou. Você continua vivendo todos os sintomas, vivendo ainda as pressões daquele momento, você ainda está à luz do medo daquilo que você viveu. E o quinto mês chegou para nos dizer isso, que nós precisamos sair das coisas que nos estão nos prendendo. Esdras entendeu que era para sair da Babilônia e voltar para Jerusalém no quinto mês. Ele sai no primeiro mês e chega no quinto mês, em Jerusalém. Está em Jerusalém e está no propósito. Eu lembro daqueles homens que estavam indo para Emaús e Jesus encontra eles. Eles estavam cansados, desanimados, tristes com os últimos acontecimentos. E Jesus os chama de volta para o propósito, é voltar para Jerusalém. E eles estavam sendo levados pelos últimos acontecimentos. A direção da vida deles não estava sobre o propósito, mas estava sobre o que tinha acontecido com eles. Se a gente vê também o mês de Ave, ele teve algumas coisas que aconteceram sempre no mesmo dia. Quando a gente vai estudar a história dos judeus e a gente vai ver tudo o que aconteceu com eles e a gente vai para o Antigo Testamento, a gente percebe que o dia 9 de Ave foi um dia sempre repetitivo na vida dos judeus. Então, a gente vê que no ano 587, a Babilônia entra e ela destrói Jerusalém, leva o seu povo cativo. A gente vai perceber que no ano 70, depois de Cristo, o imperador Tito entra em Jerusalém mais uma vez e dessa vez destrói Jerusalém completamente e leva o seu povo é espalhado. E a gente vê que são ciclos repetitivos. No ano 135 depois de Cristo, mais uma vez, Jerusalém ainda continuava com alguns judeus, mas naquele ano a revolta deles foi completamente
cessada. E eles foram realmente expulsos. E Jerusalém se tornou uma terra de corujas e de chacais. E a gente percebe que isso foi um ciclo repetitivo. A gente percebe também que no ano 1095, a primeira cruzada enviada pela igreja romana entra em Jerusalém. E no dia 9 de Ave toma Jerusalém e mata todos os judeus e árabes que estavam lá. No ano 1290, o rei da Inglaterra expulsa os judeus da Inglaterra. No ano 1492, o rei da Espanha expulsa os judeus que estavam na Espanha, fica com todos os seus bens e expulsa cada homem e mulher. Eles tiveram que abandonar suas casas, abandonar suas lojas, seus comércios e foram expulsos. No ano 2005, eles estavam na faixa de Gaza. Mais uma vez, no dia 9 de Ave, houve a expulsão. O que está acontecendo? O que esse mês quer falar conosco? Esse mês fala sobre ciclos repetitivos. Uma vez que eu não mudo, eu desintegro. Uma vez que eu não me submeto ao propósito, eu vou ser sempre expulsa do propósito de Deus para a minha vida. O que é que Deus tem para nós nesse tempo? O que é que representa o mês de Ave em Cristo? Jesus, quando falou o seu primeiro sermão, ele recitou Isaías 61. E uma das promessas de Isaías 61 é exatamente a gente quebrar os ciclos de repetição. Quando a gente não se arrepende de algo, ele fica se repetindo na nossa vida. Para a gente mudar a nossa história, para a gente mudar o nosso destino, nós precisamos de uma metanoia. Precisamos parar, puxar o freio de mão, se arrepender, para a gente viver uma nova história. Aqui em Isaías 61, 4 diz: eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades assoladas, que têm sido destruídas de geração em geração. Essa é uma promessa que nós temos em Cristo, que o que foi destruído de geração em geração será restaurado. Se o mês de Ave houve esse ciclo de destruição, o Senhor tem para nós um ciclo de restauração e de restituição. Aquilo que foi tirado pelo inimigo, o Senhor nos dará dupla honra. Para cada vergonha exultaremos em dupla honra. Então o mês de Ave fala sobre passar no lugar estreito. Ele é representado pela lagarta quando está virando borboleta. Para ela virar borboleta, ela vai ter que passar pelo lugar estreito. Quem diria que aquela lagarta na metamorfose vai virar uma linda borboleta no nosso jardim? Mas ela, para viver isso, ela vai viver o lugar estreito. Por isso que o mês de Ave também é representado pelo o camelo. Quando Jesus diz assim, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por que Jesus falou isso? Há uma das entradas de Jerusalém, uma das portas, e nessa porta tem o buraco da agulha. O que é esse buraco da agulha? É exatamente o lugar estreito, quando a Jerusalém já estava com os portões fechados, o buraco da agulha era uma entrada pequena, que jamais passaria uma mercadoria, jamais passaria um camelo carregado de mercadoria. Então quem chegasse tarde, os portões estavam fechados, mas havia um buraco da agulha que era uma entrada estreita, que dava para uma pessoa passar. Mas esse lugar só passa com dificuldade. Esse lugar só passa com uma cautela muito grande, com a estratégia muito grande. O mês de Ave fala sobre o nosso cuidado que precisamos ter para passar em lugares estreitos. Esse é um mês também onde os espias olharam a terra prometida. Eles saíram no mês de Tamuz. Foram 40 dias observando a terra prometida. Eles voltam no mês de Ave. E sabe qual é o relatório que eles dão? Que a terra tinha gigantes, que a terra tinha muitas dificuldades e que eles não conseguiriam entrar. O que é que eles fizeram? Eles repetiram exatamente o processo de não ser aprovado no propósito de Deus. Só Josué e Caleb, olharam para a terra, viram as dificuldades, mas viram que eles poderiam passar naquele lugar estreito. Eles viram que eles tinham uma oportunidade de viver o sonho de Deus.
Por isso esse mês é tão importante. É um mês ou você muda para entrar no lugar estreito, ou você desintegra. A gente observa que 38 anos depois, eles voltam ao mesmo lugar, com a nova geração, e mais uma vez, eles murmuram por causa de água, no mesmo lugar que os seus antepassados. Então a gente vê que há ciclos que se repetem em nossas vidas. E nós precisamos encerrar os ciclos de repetição. Deus nos deu o mês de Ave para a gente encerrar esses ciclos. E Deus está nos dizendo, eu estou te dando uma chance no lugar onde houve desaprovação, no lugar onde houve destruição. Eu quero te aprovar, eu quero te restaurar. Será que nós estamos preparados para viver este mês e viver como Josué e Caleb viveram? Não era o plano de Deus eles viverem de maná. Deus queria que eles entrassem na terra prometida. Maná é comida do deserto. Maná é aquilo que você tem, que é só para sua subsistência. Você não superabunda. Você não anda na generosidade. Você tem aquela medida certa. É muito parecido como estamos vivendo em muitas áreas de nossas vidas. Nós não superabundamos, nós temos só para o necessário. Nós oramos só pelo necessário. Nós vivemos uma vida cristã simplesmente para sobreviver. Mas a palavra do Senhor diz que nós temos em Cristo a vida abundante. Mas muitas vezes nós estamos como os 10 espias. Estamos tão acostumados com o maná, aquilo que é só para subsistência. Deus não quer que você leve uma vida onde você vai ter só o auxílio emergencial. Ele quer que você superabunde nas promessas dele. Ele quer que você entre na terra da promessa. Ele quer que você dê certo nos lugares que você errou. A história dos judeus nos mostra, ao longo desses ciclos de repetição, que eles não encontraram ainda em Yeshua e em Jesus o lugar da vida abundante. Eles foram reprovados sempre na mesma área e sempre no mesmo dia, no 9 de Ave. O que é que o Senhor está querendo nos dizer? Ele está dizendo que se formos em Cristo, Ele vai nos levar a um lugar onde nós vamos sair desse assistencialismo. Quando eles entram na terra prometida, lá em Josué 5, depois você vai lá e dá uma olhada, tem algo tão poderoso, porque o Senhor diz, e ali o maná cessou, e naquele ano eles começaram a viver dos frutos da terra prometida. A gente acha que o maná cessou e na mesma hora entrou os frutos da terra prometida. Não! Eles tinham uma semente. Quem tem uma semente tem um futuro. Muitas vezes Deus está nos dando uma semente, mas a semente não fala do agora. A semente nos fala de uma reserva triunfante para o futuro. Josué e Caleb, eles tinham uma reserva triunfante para o futuro deles. Eles creram, eles andaram em fé. O maná cessou, mas eles sabiam que eles podiam continuar, podiam avançar, porque o Senhor tinha abundância para a vida deles. Jesus tem essa abundância para a minha vida e para a sua agora. Ele quer que esse mês de Ave, o mês de agosto, é tão engraçado, né? Porque o mundo nos coloca tanta mentira na nossa mente para nos roubar as promessas. Quantas pessoas falam que o mês de agosto é um mês de desgosto, um mês de luta, mas na verdade é o mês que o povo de Deus entrou na terra prometida. Na verdade, fala sobre o mês que o Senhor vai fazer você entrar na sua promessa. Mas se tem promessa, tem gigantes, tem um lugar estreito para a gente passar, tem um lugar que a gente vai passar, mas esse lugar é estreito, mas é um lugar onde você vai entrar naquilo que o Senhor te prometeu, que você vai entrar no propósito de Deus para a sua vida. Eu quero te encorajar para você viver esse mês como um mês de milagres. Eu sei que muitos estão passando muito confronto. Eu sei que tem sido desafiador. Nós saímos de uma estrutura antiga e entrar num novo de Deus. Uma nova maneira de viver, uma nova maneira de estabelecer as conexões, os decretos e tudo que Deus falou conosco. Mas esse é um mês muito profético. Imagine, Esdras saiu no primeiro mês. No quinto mês, ele entrou em Jerusalém. Talvez você passou os primeiros meses desse ano, não é? Como a maioria das pessoas do mundo está.
Tudo mudou, a sua vida mudou, o horário de trabalho mudou, algumas empresas com dificuldade, algumas situações parecem irreversíveis, famílias passando lutas, mas olha a promessa. Esdras, ele entendeu que ele precisava voltar para reconstruir. Nós estamos voltando para Jerusalém, nós estamos voltando para o propósito. Assim como os espias entraram no propósito de Deus, assim como os espias, Josué e Caleb, entraram na promessa de Deus. Eles não olharam os 10 espias, mas eles olharam a promessa. E por terem olhado a promessa, eles entraram naquilo que Deus tinha para eles. Então não olhe se o lugar está estreito. Não olhe a dificuldade agora. Olhe a promessa. Olhe o propósito. Não repita o ciclo de reprovação. O Senhor está nos levando para algo novo. E quando Ele nos leva para algo novo, Ele rompe as estruturas antigas. Ele rompe toda uma estrutura que estava nos prendendo. E é nessa hora que nós precisamos encerrar os ciclos de dores, de repetição, de medo. Aqui a palavra do Senhor, quero deixar para a gente terminar esse momento. Está em Apocalipse 3, 7 e 8, que diz: ao anjo da igreja da Filadélfia escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Olha a promessa do Senhor para nós. Ele continua sendo aquele que fecha e ninguém pode abrir, e o que abre, ninguém pode fechar. A vontade divina vai ser executada no mês de Ave. É o tempo de você entrar na sua promessa. É o tempo de você voltar para Jerusalém. Voltar para Jerusalém é o lugar onde a promessa acontece. O povo de Deus teve que andar para Jerusalém. Davi teve que conquistar a cidade de Sião. Jesus trouxe os homens de Emaús de volta ao propósito para Jerusalém. Jesus caminhou resolutamente para Jerusalém. Babilônia não é o seu lugar. O seu lugar não é no lugar da dor, no lugar do passado, no lugar de viver de maná. Não, se o maná encerrou, é porque Deus tem algo novo para liberar na sua vida. Se o maná cessou, é porque Deus não tem comida de deserto para você. Deus tem comida de terra prometida. E eu quero te encorajar a você passar no lugar estreito. Nós estamos vivendo um jejum poderosíssimo. O apóstolo Chuck Pierce fez o jejum do buraco da agulha. Estamos tirando o café da manhã. Nós encerramos as nossas alimentações às 8 horas da noite. E nós vamos até o outro dia, meio-dia. Nesse tempo, nós nos consagramos ao Senhor. Nós não oramos ao Senhor só para Ele responder nossas orações. Nós oramos ao Senhor para que tenhamos comunhão com Ele, para que o conheçamos, para que Ele possa liberar toda a sua vontade para as nossas vidas. Jesus está nesse mês te convidando e dizendo: eu quero quebrar o ciclo das coisas erradas da sua vida. Eu quero quebrar o ciclo da maldição. Jesus encerrou toda a maldição na cruz. Você não precisa viver em maldição. Você não precisa temer, porque o maná cessou. Porque tem novidades na terra prometida esperando você. Por isso, Josué e Caleb, levante-se. Josué e Caleb, você é da geração de Josué e Caleb. Pare de olhar para o deserto. Pare de olhar o que acabou. Pare de olhar que o maná cessou. Se Deus permitiu cessar algo na sua vida, é porque Ele tem algo novo, poderoso no seu futuro. Por isso, esqueça as coisas que para trás ficam e avance para o alvo. Eu oro em nome de Jesus, para que você viva um mês de Ave poderoso, para que você entre numa restauração e restituição. Tudo o que o gafanhoto, migrador, cortador e devorador foi enviado contra você, há uma promessa que o Senhor vai nos restituir tudo que foi consumido. Por isso, a terra prometida é logo ali. Avancemos, porque esse mês de Ave nós vamos passar no lugar estreito e vamos comer das novidades da terra prometida. Deus te abençoe muito, que você possa se juntar a nós, fazer o jejum que estamos fazendo e você possa viver um ciclo diferente na sua vida e na sua linhagem. Em nome de Jesus, Deus abençoe.